O Japão, o arquipélago do Sol Nascente, é talvez a nação mais singular e cativante da Ásia, e possivelmente do mundo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! É uma terra de contrastes surpreendentes, onde as antigas tradições dos santuários shintoístas e jardins de musgo coexistem harmoniosamente com a tecnologia de ponta dos trens bala Shinkansen e a arquitetura futurista de Tóquio. A vida no Japão é um diário de viagem em si, uma imersão constante em um conjunto de normas sociais, valores estéticos e peculiaridades logísticas que a diferenciam de qualquer outro lugar. O primeiro fato impressionante, e aquele que molda fundamentalmente a sua sociedade, é a longevidade surpreendente dos seus cidadãos. O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo. As mulheres japonesas vivem, em média, 87 anos, e os homens, 81 anos. Este fenômeno não é acidental. É resultado de uma dieta tradicionalmente saudável, rica em peixe, arroz e vegetais, e pobre em gordura saturada. A ilha de Okinawa, em particular, é conhecida como uma das zonas azuis do planeta, onde as pessoas vivem excepcionalmente bem e por muito tempo. Um fato atribuído à sua alimentação e a um forte senso de comunidade e propósito. O conceito de Ikigai. O segundo fato surpreendente, consequência direta da longevidade e da baixa taxa de natalidade, é a inversão da pirâmide populacional. O Japão tem a maior porcentagem de pessoas com mais de 65 anos do mundo. Há mais idosos do que crianças, uma realidade que apresenta enormes desafios sociais e econômicos, incluindo a redução da força de trabalho e a necessidade de sistemas robustos de assistência aos idosos. A coexistência intergeracional e o respeito pelos mais velhos, conhecidos como Keiro, são pilares éticos. Em terceiro lugar, o ritmo frenético de sua infraestrutura de transporte contrasta fortemente com a tranquilidade de seu povo. A estação Shinjuku, em Tóquio, é oficialmente a estação ferroviária mais movimentada do mundo, atendendo a mais de 3,5 milhões de passageiros por dia. Essa estação é um labirinto de plataformas e passagens subterrâneas que, apesar de sua complexidade e alto volume de tráfego, opera com precisão militar, em termos de pontualidade e eficiência. O quarto fato surpreendente, que atesta a precisão de sua engenharia, é o recorde de velocidade de seus trens. Embora os trens bala Shinkansen, utilizados comercialmente, viajem a velocidades impressionantes, em torno de 300 km por hora, um trem experimental japonês, que utiliza a tecnologia de levitação magnética, maglev, atingiu a velocidade assombrosa de 603 km por hora, demonstrando a ambição tecnológica do país. Em quinto lugar, a onipresença das máquinas de venda automática é impressionante. O Japão tem a maior densidade de máquinas de venda automática per capita do mundo. Com mais de 5 milhões dessas máquinas espalhadas pelo país, aproximadamente uma máquina para cada 23 pessoas. Essas máquinas vendem muito mais do que refrigerantes. Você pode encontrar de tudo, desde bebidas quentes e cerveja, até comida quente, guarda-chuvas e revistas. Esse fenômeno reflete a cultura da conveniência e da eficiência 24 horas por dia, 7 dias por semana, na vida japonesa. O sexto fato surpreendente relaciona-se com a segurança e a honestidade social. O Japão é um dos países mais seguros do mundo. Os índices de criminalidade são extremamente baixos. É comum ver pessoas deixando suas bicicletas destrancadas nas cidades ou crianças andando de metrô sozinhas desde muito pequenas. Há frequentes relatos de carteiras perdidas que são devolvidas intactas aos seus donos. Essa honestidade social radical é incutida desde a infância e é um pilar fundamental da convivência. Sétimo, a atitude em relação ao descanso em público é singular. Existe o conceito de inemuri, que se traduz aproximadamente como dormir estando presente. Tirar uma soneca ou um breve descanso no trabalho, em uma reunião ou no transporte público não é mal visto. Na verdade, pode ser interpretado como um sinal de diligência e trabalho árduo, sugerindo que a pessoa está tão exausta por seus esforços que precisa descansar momentaneamente. Uma prática impensável em muitas culturas ocidentais. O oitavo fato
diz respeito à dualidade religiosa do país. A maioria dos japoneses não adere a uma única fé. O shintoísmo, a religião nativa que venera os kami, ou espíritos da natureza, e o budismo, introduzido da China, coexistem harmoniosamente. É comum que uma pessoa celebre eventos importantes da vida, como nascimentos e casamentos, de acordo com os ritos shintoístas, e realize funerais segundo as tradições budistas. Essa flexibilidade espiritual e a ausência de conflitos religiosos são marcas da singularidade japonesa. Em nono lugar, o tabu cultural contra tatuagens é um vestígio social notável. Muitos resorts de águas termais, onsen, piscinas e academias proíbem a entrada de pessoas com tatuagens ou exigem que as cubram completamente. Essa restrição deriva da associação histórica das tatuagens com a Yakuza, a máfia japonesa. E, embora essa visão esteja mudando lentamente com a influência global, o tabu social permanece forte, afetando até mesmo turistas ocidentais. O 10º fato surpreendente é a cultura do silêncio no transporte público. É estritamente proibido usar o celular nos trens Shinkansen e no metrô, e espera-se que os passageiros permaneçam em completo silêncio para não perturbar os outros. Essa distância social por cortesia é essencial. O valor da harmonia, mo e wa, e da consideração pelos outros é considerado superior à necessidade individual de comunicação. O 11º fato é a ausência de gorjetas. No Japão, dar gorjeta não só é desnecessário, como pode ser visto como um insulto ou um sinal de desrespeito. Acredita-se que um serviço excelente é o padrão esperado e que o preço do serviço já inclui o seu valor total. Tentar deixar uma gorjeta em um restaurante ou para um taxista geralmente resulta na devolução educada do dinheiro pelo prestador de serviço. O 12º fato diz respeito ao azar fonético. O número 4 é considerado de azar no Japão, porque sua pronúncia, shi, é idêntica à palavra para morte. Por esse motivo, muitos edifícios evitam ter um 4º andar, e conjuntos de pratos ou xícaras são vendidos em conjuntos de 3 ou 5 para evitar o número amaldiçoado. Uma superstição que teve um impacto tangível na arquitetura e na vida cotidiana. 13º. A higiene pessoal é elevada ao nível de ritual público nas fontes termais. Onsen, fontes termais, são locais sagrados de purificação e relaxamento. A etiqueta dita que se deve lavar-se completamente e enxaguar-se meticulosamente antes de entrar nas águas comunitárias. Além disso, deve-se entrar completamente nu e manter a pequena toalha fora da água. Essa atenção aos detalhes e a limpeza cerimonial são cruciais para o respeito ao espaço compartilhado. Curta, inscreva-se e compartilhe. O 14º fato surpreendente é o método de cumprimento. Em vez de um aperto de mãos ou um abraço, a saudação formal no Japão é a reverência, ou ojiji. A profundidade e a duração da reverência comunicam um nível de respeito pela outra pessoa. Uma saudação casual entre amigos pode ser um leve aceno de cabeça, enquanto uma saudação a um superior ou cliente pode ser uma reverência profunda de 45 graus, demonstrando a complexidade das hierarquias sociais e da comunicação não verbal. Por fim, o 15º fato surpreendente é a cultura da perfeição estética na gastronomia. A culinária japonesa, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial, não se resume apenas ao sabor, mas também à apresentação. Os chefs são, frequentemente, artistas, e o conceito de omotenashi, hospitalidade incondicional, significa que cada prato, mesmo o mais simples, é apresentado como uma obra de arte, utilizando cores, texturas e utensílios que honram a sazonalidade e a beleza da natureza. Esses 15 fatos surpreendentes oferecem apenas um vislumbre da complexidade e singularidade do Japão. É um país que conseguiu fundir sua herança samurai e filosofia zen com a hipermodernidade, criando uma sociedade onde a cortesia, a eficiência e o respeito pela comunidade são leis não escritas que regem o cotidiano. A vida no Japão é, em essência, um delicado equilíbrio entre a rigidez das regras e a liberdade de inovação. Um lugar onde cada detalhe,
da limpeza das ruas. Apesar da escassez de lixeiras, a pontualidade do transporte público é permeado por um profundo senso de responsabilidade coletiva e orgulho nacional. É verdadeiramente o país mais singular e fascinante da Ásia. O 16º fato, que ressalta a conexão com a natureza, é a observação ritual das estações do ano. Hanami, a contemplação das flores de cerejeira, sakura, na primavera, não é apenas um evento. É uma meditação sobre a transitoriedade da vida. Mono no Aware. Um costume que paralisa a nação. Da mesma forma, a contemplação das folhas de bordo no outono, Momiji, é um ritual anual que celebra a beleza da decadência. Essa sensibilidade estética aos ciclos naturais permeia a arte, a poesia e o design japoneses. O fato 17 revela o aspecto singular da habitação. Muitas casas tradicionais japonesas não possuem cadeiras e camas no sentido ocidental. O chão, coberto com tatames, esteiras de palha prensada, é o principal espaço habitável. O futon, uma cama dobrável, é colocado diretamente sobre o tatame à noite e guardado durante o dia para otimizar o espaço, refletindo uma filosofia de minimalismo e flexibilidade espacial, imposta pela densidade populacional e pelos terremotos. O 18º fato revela a cultura da luta livre. O sumô não é apenas um esporte, é a disciplina nacional e um ritual religioso shintoísta que remonta a centenas de anos. Os lutadores, ou rikishi, são figuras de enorme prestígio, e suas vidas são regidas por uma disciplina espartana e um protocolo rigoroso. Os doryu, ringues de terra, são consagrados com rituais shintoístas antes de cada luta, demonstrando a forte ligação entre a tradição marcial e a fé ancestral. O 19º fato é o uso de dinheiro em espécie. Apesar de ser uma das nações tecnologicamente mais avançadas do mundo, o Japão é uma sociedade profundamente dependente de dinheiro em espécie. Muitos estabelecimentos comerciais, especialmente pequenos restaurantes e lojas, preferem ou aceitam apenas ienes em espécie. A confiança na estabilidade do país e a baixa taxa de criminalidade fazem com que carregar grandes quantias em dinheiro seja uma prática comum e segura. Um contraste marcante com a tendência ocidental, em direção ao sistema bancário digital. Por fim, o 20º fato surpreendente que se destaca na cultura japonesa é a notável limpeza das ruas, apesar da aparente ausência de lixeiras públicas. Em grandes cidades japonesas como Tóquio e Osaka, as ruas são impecáveis, limpas e organizadas, o que surpreende muitos visitantes. No entanto, encontrar uma lixeira pública é quase impossível. Essa peculiaridade decorre de uma norma social profundamente enraizada que dita que cada indivíduo é responsável pelo seu próprio lixo. Os japoneses adotaram o hábito de levar todo o seu lixo consigo até que possam descartá-lo adequadamente em casa. Esse costume não só incentiva a limpeza em espaços públicos, como também transmite uma forte mensagem sobre responsabilidade individual. Cada pessoa assume a responsabilidade de cuidar do ambiente ao seu redor, refletindo um respeito intrínseco pelo espaço que compartilha com os outros. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!